Diz o seguinte, a palavra do Senhor: afastou-se a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Continua sua cabeça abaixada. Senhor, essa é a tua palavra, me abençoa nesse altar, me usa, Senhor, como canal teu, para que flua o teu Espírito para a igreja. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, Senhor, que essa palavra entre como flecha certeira, trazendo mudança de atitude e nos corações, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Eu posso ouvir palmas para o Senhor? Queridos, nesses dias que estão difíceis, né? Os dias estão difíceis, de uma forma geral. Eu tenho tido alguns gabinetes e algumas conversas com pessoas, e as pessoas têm me chegado constantemente perto de mim e dito: pastor, está difícil, minha alma está angustiada, e a pressão está muito grande. Eu tenho tido conversas e visto pessoas de alta capacidade, alto caráter, pessoas fiéis e se igualado ou se margeado com pessoas fake na internet. Pessoas fake que não vivem nada daquilo que está lá exposto. Outro dia eu vi um videozinho do cara preparando uma foto. Estava a coisa mais desconfortável do mundo para ele, mas na foto ficou bonito, porque na foto tudo é bonito. E pessoas que têm uma vida acertada diante do Senhor, têm uma família estruturada e às vezes se olhando, se vendo muito mal, colocando os seus olhos muito mal, porque estão se comparando com coisas que na verdade não existem. E isso tem gerado uma pressão muito grande e um espírito muito grande de depressão. Quantos estão conseguindo entender? Uma depressão que tem assolado, e uma depressão em volume muito grande, que tem levado a pessoas à tentativa de suicídio. Graças a Deus, a maioria é tentativa. Graças a Deus, a maioria é tentativa. Tenta e não consegue. Mas alguns têm conseguido. Eu tenho visto jovens tão novos, cheios de vida, cheios de beleza, com essa doença de alma maldita, que é a depressão. E essa depressão, essa angústia da depressão é uma coisa que eu costumo, eu não sou profissional, eu não sou terapeuta, eu não sou profissional da área, mas eu vejo a depressão como um momento onde a pessoa não tem sentimento mais, nem tristeza ela tem mais, ela não tem mais alegria, ela não tem mais felicidade, ela não tem mais vontade de viver, é porque ela não tem mais nada. Sabe aquele pior sentimento que você pode sentir por uma pessoa, que você diz assim: eu não tenho mais nada por você, sentimento nenhum, nem raiva eu sinto mais de você. É duro, não é? Eu acho que é a mesma coisa que a pessoa sente quando ela está em depressão, quando ela tenta contra a própria vida. É um sentimento de não sentir mais nada. E aqui, esse livro que tem o nome de Lamentações, são as Lamentações do Profeta. É um livro que ele se lamenta pela dificuldade que ele passou, por tudo que ele via. Ele era um profeta que profetizava, falava, trazia do Senhor uma mensagem que o povo não queria ouvir. O povo não queria ouvir a mensagem do profeta. Enquanto existiam outros profetas, outros falsos profetas, que pregavam ou que falavam daquilo que o povo queria ouvir. E aí, quando
batia no ouvido do povo entre escutar aqueles que ele não queria ouvir e aquele que ele queria, que eles gostavam de ouvir, porque a mensagem seduzia. E a mensagem seduzia porque ela era conveniente. Quantos estão entendendo? Diga amém. A mensagem conveniente é aquela que acalma o teu coração, porque ela vai de encontro àquilo que você quer, mas nem sempre aquilo que você quer é bom. Só que se é conveniente, é mais fácil de concordar. Quantos estão entendendo? Eu já vi pessoas dizendo: olha, eu vou para determinado lugar, eu não vou mais ficar aqui não, porque aqui o pastor diz para mim, não pode, não é bom. Mas eu vou para lá porque lá pode. Você não quer ouvir a verdade, quer ouvir o que é conveniente. Nesse momento você começa a partir para o que é conveniente. E o problema do conveniente é que ele pode te levar para um lugar que você não quer estar. Porque a nossa alma, as nossas vontades são perigosas. E hoje convém, amanhã não convém. Hoje você quer, amanhã você não quer. Só que o que o Senhor quer para você é: Ele quis ontem, Ele quer hoje, Ele quer amanhã. Porque o Senhor tem a convicção do que é bom para a sua vida. Quantos conseguem entender? O preço pode ser muito alto de querer uma palavra só de conveniência. Eu tenho dito isso em alguns cultos, quando eu falo de família, que eu digo assim: quando o homem briga com a mulher briga com o homem, e o homem traiu a mulher. Você conhece a palavra de Deus diz: perdoa, vamos trabalhar, vamos tentar reconstruir, vamos tentar fazer, vamos chamar, ele quer, ele caiu, ele errou, vamos tentar fazer. Mas você não quer ouvir isso. Você quer ouvir o que lhe é conveniente. Aí você não procura o pastor, você procura uma amiga do trabalho que vai dizer: larga ele mesmo, ele é um crápula, ele não te merece, porque é conveniente, aquilo te aquece o coração. E o povo estava fazendo isso. O povo no livro de Lamentações, o povo nesse momento estava fazendo o que era conveniente. Era conveniente a promiscuidade, a prostituição, era conveniente adorar outros ídolos, era conveniente não seguir os mandamentos do Senhor. Era conveniente fazer os desmandos do Senhor. E esses desmandos de Deus, esses desmandos levou ao povo ao cativeiro. Esses desmandos, o profeta diz na palavra que ele chorava ao ver os utensílios do templo, as pedras preciosas, serem negociadas no mercado. O que tinha valor no templo era negociado no mercado a livre preço. Qualquer um pagava qualquer coisa pelas coisas do templo. O problema é que quando nós negociamos as conveniências, negociamos e vamos e seguimos somente aquilo que nos convém acreditar ou que nos convém decidir, nós colocamos aquilo que tem valor para a gente ser negociado. O Daniel falou aqui hoje de filho, e ele falou: ninguém mexe nos meus filhos. E eu fico imaginando, a pastora falou pra gente sobre casal, sobre família, e o que me faz me manter é não negociar os valores da minha família, porque é conveniente, e as pessoas trazem essa conveniência, deixar a família em casa e trocar por uma noite de prazer, deixar o que é certo e o que é reto por ser conveniente para fazer o ilícito para se dar bem. É conveniente, mas eu não negocio a felicidade dos meus filhos. Eu não negocio o meu filho chegar em casa com uma casa tranquila e olhar para mim e rir e dizer: papai, tudo bem? Eu dizer: tudo bem.
e ele ter uma casa sólida para ele voltar. Eu não negocio essas coisas. Agora eu me imagino negligenciando e por uma conveniência ou outra, meu filho chegar em casa com uma casa destruída, ou a tristeza no olhar do meu filho. Quantos estão conseguindo alcançar o que eu estou dizendo? Eu quero dizer para você essa noite que quando a gente negocia os princípios de Deus, quando a gente negocia aquilo que o Deus deu para a gente vai começar a entrar num lugar muito perigoso. Num lugar perigoso aonde estava o povo, aonde estava o profeta. Ele estava num lugar perigoso, a alma dele angustiada, porque ele via o que ia acontecer, porque ia fazer. Agora acompanha comigo no verso. Olha, esse capítulo, o capítulo 3, ele tem uma das frases mais duras para mim na Bíblia, e uma das maiores promessas para mim. Acompanhe, verso 17. Afastou-se a paz da minha alma. Querido, não há o que você vai fazer, não há o que você vai prosperar que valha a paz da sua alma. Quantos estão conseguindo entender? Não há qualquer coisa que você possa pensar que vale a paz da sua alma. Não há dinheiro que pague a paz da sua alma. E aí ele continua: esqueci-me do bem. A alma fica tão angustiada quando o povo negocia essas coisas, quando nós negociamos a conveniência, que você chega num momento que você esquece do que é bem, do que é bom. E aí continua, verso 18: então disse, já pereceu a minha glória. E aqui é a parte mais dolorosa para mim. Como também a minha esperança no Senhor. Vocês já imaginaram o que é uma alma tão aflita, que não vê mais bem, que ele perde a esperança no Senhor? Querido, porque você pode perder a esperança em mim. Pode, sou falho. Você pode perder a esperança na pastora Érica. Você pode perder até a esperança no seu cônjuge. Mas nós não podemos perder a esperança no Senhor. A esperança do Senhor é inegociável. Só que nós entramos numa zona de conflito tamanha que a esperança vai se perdendo, porque a alma aflita, ela leva você a uma angústia. A angústia é a falta de fé, e a falta de fé é a falta de esperança. E a falta de esperança, eu não digo nem que é o início do fim, eu digo que a falta da esperança é o fim. Porque a esperança é o combustível da fé. A esperança é o combustível da fé. Porque o que é a esperança? A esperança é você crer, acreditar que alguma coisa vai acontecer, mesmo que os seus olhos não alcancem. É muito parecido com fé. Se você lê o significado da palavra esperança, é muito parecido com fé. Então você dizer que você perdeu a esperança, eu ainda vou dizer, caramba, mas quando você diz eu perdi a esperança no Senhor, se chama fundo do poço. Já escutaram a pessoa dizendo, esse aí está no fundo do poço? Perdeu a esperança até no Senhor. Porque na sua cabeça começa a vir uma frase, um pensamento que diz assim: nada mais que eu possa fazer pode mudar a minha história, nem o Senhor. É a frase mais triste, uma das frases mais tristes que tem na Bíblia para mim. E para mim isso é total alma conturbada, alma em paz. E isso demonstra perfeitamente que você diz assim, nós temos alguns parâmetros, né? A gente diz assim, ter muito dinheiro é ter alegria. Não é. Se você não tiver uma alma em paz, o dinheiro não vale de nada. Tem muito dinheiro e não tem a felicidade de olhar para o seu filho chegando em casa.
Tem muito dinheiro, mas está sozinho. Não tem alguém que ora por você à noite. Tem muito dinheiro, mas não valoriza as coisas boas da vida. Se dinheiro fosse sinônimo de alegria, rico não se suicidava. Hein? E aí continua. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do abismo, e do veneno. Olha o peso dessas palavras. Olha o que ele diz. Lembra-te da minha aflição, e do meu pranto, e do abismo, e do veneno. E para mim, pranto fala de choro, abismo fala de caminho sem volta, e veneno fala de morte lenta. Alma sem paz, depressão. Continua no 20. A minha alma, o que é alma? É o sentimento. Amém? A minha alma continuamente os recorda. Recorda de quem? Do pranto, do abismo e do veneno. E se abate dentro de mim. Ciclo vicioso. A alma traz a memória, o pranto, o sofrimento, o choro, o abismo, o caminho sem volta. Não vou conseguir, não vai fazer, eu não faço, o Senhor não faz. E o pensamento que vem na sua cabeça é pensamento de derrota. E aí você começa a dizer, eu caí, não vou levantar. E eu começo a ficar um ciclo vicioso, sem solução. Ciclo vicioso, que a única saída, quando a pessoa chega nessa situação, a única saída que ela vê é a morte. Aí para piorar, tem um miserável de um inimigo que vem no seu ouvido e sopra no seu ouvido e diz assim: para que viver? Para que viver? E esse para que viver emudece teu coração, conturba a tua vista, e você diz: realmente, para que viver? Porque o diabo não tem poder de tirar a sua vida. Ele tem poder de influenciar a sua vida para que você faça. Porque ele não tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quantos estão entendendo? Diga, mas. Não, pode ser um mais forte. Mas o profeta vira a chave. O profeta vira a chave e ele consegue ver a luz no fim do túnel. Ele consegue virar a chave e eu não sei a situação que você está passando. Eu não sei se a sua dificuldade é só ter negligenciado ou ter negociado com alguma coisa que o Senhor disse para você. Não faça, querido, porque o Senhor disse. E você sabe disso. Mas foi-te conveniente fazer. Eu não sei se você está nesse estágio ou já está num estágio de alma conturbada tal mexida que você já não vê mais solução para o teu problema. Eu não sei o estágio que você tem, mas eu quero dizer para você, o profeta achou a chave de virada e hoje à noite o Senhor está dizendo para você, dá para você sair desse problema. Dá para você mudar essa história. Quantos aqui estão entendendo? Digam amém. Ele mostra que no meio do caos, no meio desse caos, desse ciclo vicioso, é possível ter e renovar uma coisa chamada esperança. Esperança essa que vai te gerar fé. Esperança que vai te gerar fé e vai tirar a tua alma da agonia. E quando tirar a alma da agonia, você vai ter vitória. Acompanhe comigo o verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Querido, Deus deixa um segredo, porque Ele sabe que eu e você somos falhos. Ele sabe que o mundo ia bater. Ele sabe aquilo que nós íamos sofrer. Então Ele deixa uma chave dizendo: traga à sua memória aquilo que te traz esperança.
E aí eu te digo, no meio desse caos, você não consegue trazer esperança, mas existe promessa para a sua vida que faz você crer em esperança. Continua no verso 22, diz, e aqui a maior promessa, e aqui para mim uma das maiores promessas, no mesmo capítulo que eu tenho, uma das maiores tristezas na Bíblia, que é a pessoa parar ou não ter mais esperança no Senhor. Deus traz, através da boca do profeta, uma esperança plena nas nossas vidas. Verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que ele está dizendo? Olha, Ele sabe que você está errado, Ele sabe que você errou, Ele sabe que você negligenciou, Ele sabe que você vacilou, mas o Senhor tem misericórdia da sua vida, e Ele manifesta a misericórdia da sua vida nessa noite. E por causa da misericórdia dEle, não importa o problema que você está vivendo, você não será consumido. O espírito inimigo que tem soprado no seu ouvido hoje perde as forças por causa de uma promessa do Senhor. E ele coloca, porque as suas misericórdias não têm fim. Querido, as misericórdias do Senhor não têm fim. Não importa o sufoco que você está passando, não importa o que tem te afligido, não importa nesse mar, desse furacão que você está vivendo, o Senhor tem misericórdia da tua vida. E aí, a gente pensa, o diabo tenta colocar na nossa mente, ou na nossa vida, na nossa visão, melhor dizendo, um Deus onipotente, que não tem relacionamento contigo. E aí você está passando por um problema, você fala, eu estou aqui, e Deus está lá, sentado no trono de glória, e Ele não se preocupa comigo. E quando você está no olho do furacão, você não tem esperança, porque você perde a esperança no Senhor, porque você acha que o Senhor não está te ouvindo, porque você acha que o Senhor não está te olhando. E Ele tenta plantar essa distância entre você e o Senhor, mas o Senhor não é esse ser distante, porque o Deus que eu sirvo e que você serve está vivo. Ele não é um Deus preso no madeiro, Ele não é um Senhor no madeiro, Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que a palavra de Deus diz que Ele se inclina para te ouvir. Ele se inclina para te ouvir. Então deixa eu te falar, querido, perca a esperança em mim, perca a esperança na pessoa que está do seu lado, mas não perca a esperança num Deus que pode mudar a tua história. Não perca a esperança num Deus que pode mudar a tua história. A única coisa que você tem que fazer nessa noite é tirar o olho do problema que você está vivendo, tirar o olho nesse mar que você se colocou, ou que alguém te colocou, porque o profeta não foi lá, não estava lá porque ele queria, ele tentou avisar, mas o povo todo estava, ele foi levado junto. Às vezes a situação que você está passando não foi você que se colocou. Às vezes a situação que você está passando não foi motivada por obra sua, às vezes por negligência sua, mas você se encontra nela. Mas o Senhor diz essa noite, tira os olhos do problema e coloca os olhos em mim, porque eu sou misericordioso e eu tenho prova contigo, eu tenho peleja com você, eu tenho compromisso com você. Quando você estiver no meio do turbilhão, do olho do furacão, lembre-se que houve um Deus que abriu o mar para o povo passar. Não existe sufoco que Ele não possa te tirar. A Fernanda aqui hoje de manhã abriu o culto, mais cedo abriu o culto dizendo que eram 5 pães e 2 peixinhos, e ele não ficou desesperado dizendo, ei, vai faltar, ei, multiplica, ei, ele só deu graças. E de repente o que você está vivendo, você tem que só fechar os seus olhos e dar graça para o Senhor, para aquele Deus que abriu o mar vermelho, possa mudar a sua história. Eu vou te falar, eu nem ia pregar sobre Lamentações, porque eu preguei
sobre o profeta Jeremias há pouco tempo atrás, sobre o vaso, e eu fiquei pensando, não quero pregar Jeremias, vai ficar repetido, não quero falar sobre isso. E aí, o que me levou a essa palavra? Eu quero compartilhar com você. Eu estava discutindo não, estava conversando com outros pastores ontem, e a gente estava falando dos ossos de José. Dos ossos de José, que não ficaram no Egito, lá no livro de Gênesis. E eu estava falando dos ossos de José, e a gente estava conversando sobre os ossos de José, isso ficou na minha cabeça. Eu cheguei em casa hoje pela manhã e comecei a ler sobre os ossos de José. O que representava os ossos de José? Por que os ossos de José, José não queria os ossos dele que ficassem no Egito, e fui falando, fui lendo. Aí lá em Êxodo 13, o Moisés, quando vai sair do Egito, pega os ossos de José para sair do Egito. E aí veio na minha cabeça assim, ok, para José, ou para os ossos de José, a promessa se cumpriu. Deus se manifestou, ele profetiza em Gênesis 50. Ele diz o seguinte, eu quero ler para você, quero compartilhar para você, não precisa abrir não. Gênesis 50, verso 25, diz assim: fez José jurar aos filhos de Israel, dizendo, olha o que ele disse, o que um homem de Deus disse: certamente Deus vos visitará. 400 anos antes ele disse, Deus vos visitará. E ele disse, fareis transportar os meus ossos daqui. E aí em Êxodo 13, verso 19, diz assim: também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. E eu falei, para José foi um cumprimento de promessa, mas o que os ossos significavam para Moisés? Uma pessoa que ia entrar no deserto, uma pessoa que sabia que levava um povo inteiro para uma mudança de história segundo uma palavra de Deus. Aí Deus colocou no meu coração, os ossos de José para Moisés significavam a lembrança daquilo que podia trazer esperança a ele nos momentos de dificuldade. Porque para muitos podia ser ossos, para José podia ser o cumprimento da palavra, para José podia ser o cumprimento da promessa, mas para Moisés era, se um Deus que há 400 anos atrás prometeu que os ossos dele não iam ser enterrados nessa terra e que iam ser levados para Canaã, essa promessa cumpriu na vida dele, vai cumprir na minha, não importa o deserto que eu passe. Querido, Deus teve fidelidade com o homem de Deus e com os ossos dele. Você acha que Deus não vai ter fidelidade contigo? Aqueles ossos para Moisés significavam que, olha, o Senhor prometeu para esse homem de Deus, esse homem que deu comida, que tratou do povo, que fez o povo prosperar aqui no Egito, que o povo estava para morrer, esse homem que foi grande no meio de Faraó, dos egípcios. Deus prometeu para ele, vai cumprir, e eu vou sair daqui com esses ossos, porque esses ossos me vão me trazer a lembrança que tem promessa que eles sejam enterrados em Canaã, e eles vão me sustentar. Eu acredito que todas as vezes que Moisés estava passando por uma dificuldade no deserto, de rebeldia, de fome, de falta de água, ou de qualquer coisa que ele falava, ele olhava para aquele osso e falava, prometeu para ele, cumpriu para ele, vai cumprir para mim, porque Deus sabe que nós precisamos disso. Deus sabe que nós precisamos dessa referência. Os ossos para Moisés significavam esperança.
Deixa eu te falar uma coisa, querido, nessa noite. O Senhor pode não te livrar das circunstâncias. Veja se você me entende. O Senhor pode não te livrar das circunstâncias, mas não desacredite. O Senhor é poderoso para te livrar nas circunstâncias. Ele não podia livrar o povo de passar no deserto. Deserto era uma certeza, mas não se esqueça, Canaã era uma promessa. Às vezes nós precisamos das dificuldades. Eu falei aqui no início, as dificuldades dos desertos que eu passei formaram o meu caráter e a minha conduta para estar aqui hoje. Tiveram várias circunstâncias que Deus permitiu que eu estivesse, mas em nenhuma delas o Senhor me desamparou. Quantos estão entendendo? Se o deserto é certo, Canaã também é. E você tem que ter isso na sua mente. Não importa o embrulho que você está. E eu nem estou preocupado hoje. O que te levou lá? Se você negligenciou, eu não estou preocupado hoje, essa noite, para dizer, para você ter que resolver, ou falar para você que você tem que realmente mudar de posição. Óbvio, tem. Você tem que pedir perdão. Óbvio, tem. Você tem que mudar, tem. Mas eu quero dizer para você, essa noite, que o Senhor que você serve é poderoso. E Ele foi poderoso para abrir o mar vermelho. Ele foi poderoso para ajudar Davi a vencer o gigante. Ele foi poderoso para José conseguir vencer as dificuldades mentais dele, de sair de um calabouço e ser rei do Egito. Ele foi poderoso para guiar o povo num deserto sem expectativa. Esse mesmo Deus está vivo e Ele é poderoso para mudar a história da tua vida. Não importa o mar de lama que você está, não importa a dificuldade que você está passando, não importa o que o diabo tem soprado no seu ouvido, o Deus que eu sirvo e que você serve é poderoso para fazer. Aleluia. Tem uma frase num livro, eu não me lembro qual. O autor do livro citava essa frase. E a esperança, ela tem que estar viva nos nossos corações. A frase dizia o seguinte, esse livro dizia que na porta do inferno, na porta do inferno, está escrito assim: aqui acaba a esperança. Esse livro dizia, aqui acaba a esperança. Entrou ali, acabou a esperança. Mas esse mesmo autor que cita essa frase, ele diz assim: se na porta do inferno está escrito aqui acaba a esperança, na do céu está escrito aqui o que era esperança torna-se realidade. Deus não vai frustrar a sua esperança no Senhor. Deus não vai te deixar sozinho. Daniel disse uma coisa aqui. Ele disse: